Olá, boa noite para você. O Ponto e Contraponto já está no ar. E hoje eu recebo aqui no estúdio um convidado muito especial, o professor e psicólogo Gerson Tamuia. Ele é o idealizador da maior imersão de autoconhecimento e também do que ele chama de formação de guerreiros do Brasil, o Oricuri, que terá uma nova edição agora em janeiro. Vamos entender um pouco mais sobre esse processo de se autoconhecer e os desafios que os participantes enfrentam nesse período de isolamento na mata. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Boa noite a todos também. Tamuia, eu queria que, para a gente começar, explica para quem está em casa o que é o Caminho Oricuri. O Caminho Oricuri Caiçara, ele é um evento criado a partir de matriz indígena. Todos os povos indígenas, assim como todas as culturas, passam por momentos que são de facilidades e de abundância. A percepção disso é que não era bom para os filhos, para as novas gerações, porque elas esqueciam essa postura de luta que é necessária diante da vida. Então, os mais antigos começaram a criar rituais que implicavam em levar as crianças para a mata, levar os jovens para vivenciar atividades que eram difíceis de superar, porque isso, de alguma maneira, mesmo nos tempos bons, preparava esses jovens para serem pessoas desafiadoras e pessoas que enfrentavam as adversidades e dificuldades da vida, digamos assim, com um caráter guerreiro, com uma postura de luta. E como é que surgiu a ideia de realizar essa imersão? Olha, todos os povos indígenas do Nordeste, eles realizam sempre algum ritual com nomes diferentes para essa inserção dos jovens. O que eu fiz, na verdade, foi simplesmente abrir para não indígenas participarem. Foi a única diferença. Então, eu estou explicando isso porque, como eu já passei a viver muito na cidade também, tive filhos aqui na cidade, eu tinha uma preocupação, exatamente, né? Eu tinha preocupação de não deixá-los se afastar dessa realidade de matriz indígena. E a forma que eu encontrei foi inserindo eles e possibilitando que outras pessoas também pudessem participar dessa realidade. Tamuia, eu já tive o prazer, de participar de uma dessas edições e de sentir na pele, essa experiência. Mas conta para quem está assistindo, como é que funciona, esse processo terapêutico e de autoconhecimento, Por que as pessoas devem participar do Oricuri Caiçara? Eu sou professor do curso de psicologia da universidade. E, na prática, a gente está formando novos profissionais de psicologia na universidade. Um problema que nós temos lá na universidade é que, para ser um bom terapeuta, na maior parte dos casos, as pessoas não trabalham modificando o comportamento das pessoas. Elas trabalham, basicamente, passando a mão na cabeça das pessoas. E o bom terapeuta não é isso. O bom terapeuta é aquele sujeito que, na verdade, convida as pessoas a perceber a vida como ela é. Dura, nua e crua. E muitas vezes amarga também. O Oricuri Caiçara é basicamente um processo terapêutico desses. Se eu falar aqui que o Oricuri é algo que o sujeito vai, como um shopping center, com ar-condicionado, provar as melhores comidas, eu estarei mentindo. O Oricuri é um resumo da vida em poucos dias que vai jogar o sujeito numa atividade desafiadora, num ambiente hostil e que ele vai ter que decidir sobre a continuidade dele no processo ou não. Então, dormindo, em barracas, no chão, não tem nada de colchão, não tem travesseiro, não é isso? A gente tem as duas versões. Uma das versões, o sujeito vai para a mata. Quando ele vai para a mata, ele precisa construir o ambiente desse, lógico. Ele vai receber toda a instrução, ele vai estar dentro de um grupo que já tem experiência para fazer isso, mas é um desafio dele também, permanecer ali naquele ambiente que é extremamente desafiador. E a maior parte das pessoas, elas preferem uma vida confortável e segura. Eu costumo dizer que os barcos estão seguros se ficarem nos portos.
mas eles não foram feitos para isso, né? Então, é muito melhor quando as pessoas encaram os desafios da vida, para elas, para a sociedade, para o entorno como um todo. E a gente tem que levar, né, carne seca, com farinha, né, alimentação também, toda a gente carrega nas costas, então a gente vê que não precisa carregar tanta coisa, né? E vai deixando as coisas no meio do caminho. É como na vida também, que a gente, diante de uma situação, a gente quer o máximo de segurança, e às vezes esse máximo que a gente busca, na verdade, sobrecarrega a gente. E no Oricuri, você tem que fazer uma caminhada, você tem que se planejar antes com o que você pode carregar. E na maior parte dos casos, as pessoas elas não aguentam terminar o percurso porque elas calculam mal esse processo. Elas acham que vão passar fome, elas acham que vão passar muitas necessidades que, na verdade, não vai ser dessa maneira. E aí acabam carregando um peso além do que deve na vida. E aí vão fazendo bolhas no pé, né? Vai ficando todo o pé enfaixado com ataduras. Isso. Não é brincadeira, não. O processo consiste num convite para fazer uma longa caminhada, na verdade, não é? Então a gente sai geralmente aqui da capital, Maceió, e nós vamos andando até Pernambuco nos anos ímpares e até Sergipe nos anos pares. Esse processo ele não é fácil. Ao longo dessa jornada, as pessoas vão encontrar ali muitas dificuldades, vai abrir calo em muitas pessoas, né? Outros se perguntam, eu só vou para um desafio desse se eu estiver preparado fisicamente. E isso não é uma realidade. A gente tem crianças que terminam, nós temos idosos que terminam, nós temos obesos que terminam e temos atletas que não conseguem continuar. Porque o fato é muito mais psicológico, de alto desafio e do que você é ou não capaz de encarar para a sua vida do que propriamente condicionamento físico. E vale ressaltar, Tamuia, que a pessoa fica completamente isolada, né? Sim, no processo de caminhada, a gente não permite o uso de celular, não permite o uso de substâncias químicas, e as pessoas podem interagir com as pessoas do grupo que estão participando, mas não está em contato o tempo todo com o ambiente externo. No evento de mata, esse isolamento ainda é um pouco maior, são mais dias no evento de mata, e esse contato externo também ele acaba sendo limitado, porque quando a gente caminha pela praia, querendo ou não, a gente está ali tendo contato com outras pessoas, mas quando a gente está na mata não, é só o grupo que fica ali restrito ao próprio diálogo com o grupo. Então isso parece ser algo muito chato e enfadonho, mas ele é muito positivo para o desenvolvimento do sujeito. Com certeza, eu participei e achei incrível, muito bacana essa experiência. E Tamuia, com essa proximidade da natureza, né, e o isolamento, isso ajuda nesse processo de autoconhecimento? Sim, ajuda muito, porque a gente está num ambiente que existe um excesso de estimulação. Um excesso contínuo. A gente vê pais falando dos filhos com problema de TDAH, déficit de atenção, ansiedade. Ansiedade e outros problemas, mas na verdade, na maior parte dos casos, excesso de dopamina. Sim. E quando a gente avalia as pessoas no passado, quando elas eram criadas num ambiente mais escasso, que não havia tantas facilidades e tantos recursos, essas pessoas conseguiam focar melhor nos seus objetivos e desenhar melhor o que queriam para a própria vida. O Oricuri proporciona isso. Quando você vai para um ambiente de isolamento, quando você vai para um ambiente de contato com a natureza, você acaba tendo essa possibilidade de vislumbrar que você é parte da natureza e como a sua vida também, ela precisa ser planejada. E você já vem realizando o Oricuri Caiçara há mais de 10 anos. Você percebe uma mudança na vida das pessoas que participam desse processo? Eu seria suspeito, né, em falar diretamente assim, e acredito que... Mas como o evento, ele já, na verdade, tem mais de 15 anos de realização, eu acredito que é muito fácil encontrarmos pessoas no nosso estado que já participaram do evento, que são testemunhas vivas disso. Eu vou exemplificar da seguinte maneira. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo estudar. Uma pessoa que participa de uma atividade como essas, ela passa 5 dias andando sem parar, comendo pouco e dormindo em condições precárias. Quando ela sai, ela consegue dialogar consigo mesma da seguinte maneira. Eu passei 5 dias diante das maiores dificuldades. Como é que eu não consigo passar 1 hora estudando um livro?
Isso muda, isso é uma virada de chave muito grande na cabeça dessas pessoas. E aí a gente tem inúmeros exemplos de pessoas bem-sucedidas e que atribuem diretamente esse sucesso, essa persistência e perseverança da vida ao Oricuri, como se fosse um divisor de águas na vida delas. Tamuia, a edição que eu participei no Litoral foi em julho e a próxima edição agora na Mata acontece em janeiro. Em janeiro, exatamente. Dia 19 de janeiro nós estamos entrando na mata, não é? Digamos assim, vamos fazer uma caminhada até a mata e lá passaremos 9 dias internados na mata, digamos assim. A gente vai construir todo o ambiente que a gente vai precisar para passar esses 9 dias, né? Desde a infraestrutura dos ambientes que iremos dormir, até mesmo os lugares que as pessoas irão fazer suas necessidades, né? As mulheres irão fazer ali necessidades de defecar, urinar, coisas desse tipo também. Tem um ambiente que é para tomar o banho, não é? Então, tudo isso precisa ser planejado e organizado. Perfeito. Na primeira edição, né, agora em julho, né, do ano passado, em que eu participei, a gente andou das 8 da manhã, né, para o pessoal que está em casa, das 8 da manhã até 8 da noite, caminhando até Paripueira, onde a gente dormiu. Agora na mata, também a caminhada é mais ou menos umas 12 horas no primeiro dia, não? Essa caminhada no Oricuri Mata ela é um pouco menor. Ela é uma caminhada de 8 horas apenas. Todavia, é uma caminhada também com condições bem adversas, porque caminhar na praia a gente tem um plano único. Quando a gente vai caminhar em ambiente de mata, aí a gente já vai encontrar ali muitas ladeiras, muitas descidas. Nem sempre o terreno é bom de fazer a caminhada, então o desafio é maior por isso. Perfeito. E o que as pessoas vão encontrar, né, de desafios nessa vivência na mata, Tamuia? Acho que o maior desafio, primeiro, é tomar a decisão de participar de uma atividade dessas. A maior parte das pessoas, elas gostam de assistir filmes de aventura e eu acredito que cerca de 98% das pessoas, se elas filmassem a própria vida, elas não teriam saco de assistir. E quando você se lança numa atividade dessas, de ir para uma mata, participar de uma longa caminhada, é uma atividade que, querendo ou não, quando você olha para trás da sua vida, você começa a ter orgulho de você mesmo e do que você foi encarando na sua vida. E isso é o ponto de partida para outros desafios que o sujeito começa a encarar também na vida dele, no cotidiano dele. Eu acho que esse é o ponto, assim, de maior decisão do processo. E é importante lembrar que durante as caminhadas, quando a gente para, né, em alguns momentos para descansar, você conversa com o pessoal, acaba sendo um grupo terapêutico ali, onde todo mundo fala das suas experiências, dos seus desafios internos, pessoais, né? E isso é muito bacana porque acaba ajudando, né? Acaba sendo um grupo de apoio e o Grupo Caiçara é considerado também uma família, né? Isso mesmo, a gente... No da mata, nós ficamos o tempo inteiro, então pela manhã, assim que acordamos, o primeiro momento é uma reflexão que é feita e logo após essa reflexão a gente vai desempenhar as atividades, a gente diz as obrigações do dia. Uma vez que a gente termina as obrigações do dia, obrigações são as atividades, os desafios que você colocou. Coletar material para a gente fabricar cipó, para fabricar arco e flecha, para fazer utensílios de barro, a queima às vezes desses utensílios de barro. Então tudo isso requer um esforço muito grande, porque parece fácil. A gente quando assiste esses programas de desafio na TV ou no YouTube, a gente vê as pessoas construindo tudo muito rápido. Mas ela tem uma equipe gigantesca por trás que está disponibilizando aqueles materiais. E que está fazendo tudo, né? E o sujeito simplesmente ele está, às vezes, executando. Então fica mais fácil. Quando é você dentro de uma mata, dentro de um ambiente hostil desse, aí você tem que procurar o material, você vai ter que coletar isso, você vai ter que preparar esse material. E tudo isso requer muito esforço e muito cansaço também. E aí as pessoas vão nessa luta, não é? E aí eu costumo dizer o seguinte, que esse momento, ele é um momento também de reflexão, porque o sujeito pode simplesmente ficar lá na rede dele ou sentado e se negar a fazer essas atividades, e aí no final ele não vai ter troféus para poder se orgulhar do que ele fez. A vida é exatamente do mesmo jeito.
As pessoas elas podem muito bem passar a vida sentadas no sofá e assistindo TV. Só que depois, essas pessoas também irão envelhecer. E aí é onde a gente vê a diferença dos velhos, os velhos que têm orgulho da própria vida e são criticados pelos invejosos que nada fizeram. Então, as pessoas que nada fazem, vai restar a elas apenas o sabor da inveja. É aquela história do ônus e do bônus, né? Se você Exatamente. não corre atrás, se você não faz, claro que você não vai colher os frutos daquele plantio. E fazer requer esforço. Fazer requer uma postura específica. Então a gente faz essa reflexão pela manhã, vai para esse desafio da atividade, aí tem um horário ali que a gente separa para alimentação. Depois disso, aí a gente dá um momento ali mais livre para fazer uma outra reflexão já no anoitecer e aí liberarmos as pessoas para irmos dormir. A gente volta literalmente para o estilo de vida primitivo, que o sujeito acorda no amanhecer e vai dormir no anoitecer. Homens e mulheres ficam separados nesse ambiente para segurança. Inclusive, às vezes vão casais, né? Mas isso, aí mas ficam separados. Mesmo casais ficam separados. É um dos acordos que a gente procura fazer dentro do ambiente para que não haja uma desvirtuação dos objetivos do Oricuri, que é favorecer esse comportamento de assertividade, de perseverança, de luta, de traçar objetivos. Então, o Oricuri não é um ambiente de pessoas que, digamos, curtem uma vida simplesmente exótica ou substâncias químicas ou coisas desse tipo para ir para uma curtição. Não é um ambiente que essas pessoas se afinariam muito bem, porque é um ambiente que a gente convida você para ir sem substância química, sem discursos de alienígenas, sem discursos religiosos. A gente convida você para encarar a vida como a vida é, no concreto, no duro. Tamuia, mudando de assunto, além de idealizador do Oricuri, você também é professor universitário, como eu falei aqui, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Tá certo, eu sou de origem indígena, mas meu pai ainda, como a maior parte dos indígenas da nossa região, ele passou por uma realidade bem difícil, cortou cana, mas me proporcionou já um ambiente em que eu tive acesso à educação. Então eu já tive a possibilidade de estudar, de aprender língua estrangeira, de viajar, de fazer uma série de contrapontos. E acredito que por isso mesmo eu pude olhar para a minha própria realidade e a minha própria cultura, porque ao mesmo tempo que eu tinha essa possibilidade de contemplar o outro diferente, eu também era levado por meus pais para participar do ambiente originário nosso. Então, eu, grande parte da minha vida, cresci em ambientes também que não tinha luz elétrica, que tudo que a gente comia tinha que ser produzido naquele local, e isso me fez ver esse processo como algo rico. Só te fortaleceu. Exatamente. Depois eu fui fazer o mestrado, e já durante o mestrado eu fazia pesquisa muito voltada para comunidades tradicionais, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que na época eu fui fazer uma pesquisa no Muquem, que hoje lá tem luz elétrica, mas na época não tinha luz elétrica lá, e eu também entrevistava comunidades periféricas aqui do estado. E quando eu perguntava lá, que não tinha luz elétrica, e outras comunidades indígenas que eu também participava, sobre a felicidade, todo mundo dizia que era feliz. Porque não tinham a facilidade de fazer um contraponto, por não haver TV. Nos ambientes que não havia TV, que as pessoas estavam isoladas, elas mediam a felicidade delas a partir do que elas tinham para sobreviver. Quando perguntam, vocês são felizes aqui? Elas diziam, eu tenho tudo o que preciso para viver aqui, eu sou feliz. O engraçado é que nas comunidades periféricas a realidade não era essa. Quando você perguntava se as pessoas eram felizes, elas se comparavam aos atores da TV, da novela, de se tinha um carro grande, se porque tinha algo... Porque já tinha acesso a essa tecnologia, né? Então, é interessante. Aí a grama do vizinho é sempre mais interessante do que a nossa. E é terrível a gente ver que as pessoas, elas não seguiam pelos objetivos que traçam na própria vida. Elas seguiam, na verdade, pelo olhar do que os outros fazem. Isso nunca conduz as pessoas para um lugar bom. Então, viver dentro desses dois universos possibilitou que eu também tivesse um vislumbre do que não seria bom para a minha vida e para o meu desenvolvimento. Então, eu sou muito grato à vida que tive e onde cheguei, com essas perspectivas. Muito bacana. E Tamuia, eu sou muito grata por ter conhecido você, né, toda a sua família, seus filhos lindos.
ter conhecido também a família Oricuri. E, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço demais de estar aqui dividindo essa história e esse momento com você. Fico feliz do mesmo modo. A recíproca é totalmente verdadeira. Valeu, muito obrigada mesmo, viu? Tá joia. Gente, a gente fica por aqui. Gratidão pela sua companhia. Para rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite, um bom início de semana e até a próxima edição. Tchau, tchau.